desse, a revista National Geographic, ela lançou um artigo sobre os alces do Alasca. Acompanhe isso. Os machos dessa espécie, eles lutam por domínio durante o outono. Literalmente com os chifres se enganchando na testa do outro, testa com testa. Quando eles pegam distância e esbarram contra a testa um do outro. Não é raro acontecer dos chifres de alguns deles se quebrarem. A única arma que eles possuem se quebra muitas vezes nesses duelos selvagens. Quebrar o chifre é praticamente o atestado de óbito de um alce. Afinal de contas, é tudo que ele tem para se defender, para lutar. No duelo entre alces, o alce mais corpulento, com os chifres assim mais agigantados e fortes, é o que vence. Agora, um detalhe curioso é que a batalha travada no outono é vencida por antecedência. Você já viu batalhas que são vencidas por antecedência? Acontece com os alces. No verão, é que realmente eles vencem a batalha quando o alce come sem parar, come feito um gafanhoto, o alce com a melhor dieta para crescer os chifres, e existe, pasmem, diga-se de passagem, dieta para crescer os chifres. Então, essa dieta aqui para ganhar peso e crescer chifres, quem tem o chifre maior tem chances de vitória na batalha. Neste sentido que as batalhas entre eles são ganhas por antecedência. Os alces com a dieta mais pobrezinha fica raquítico, com o chifre fraquinho, pequeno, e acaba virando um alvo fácil na batalha. Se você parar para observar, existe uma lição aqui para a gente. Qual lição, pastor? A lição é que a batalha espiritual nos aguarda. Nos aguarda. A batalha, a palavra diz que o diabo vive como um leão. Vocês lembram disso? Ele vive como um leão fazendo o quê? Ele fica bramindo ao nosso derredor, esperando uma brechinha de nada. Para fazer o quê? Para tragar a gente vivo, para pular em cima da gente e nos devorar a gente. Isso significa que o diabo escolhe uma estação e um momento específico para nos atacar. A maior parte do tempo ele fica fazendo o quê? À espreita, ao derredor, procurando uma estação ou uma oportunidade. E aí, a gente vai vencer ou a gente vai ser derrotado? O que é que vocês acham? Vamos vencer ou sermos derrotados? Vamos vencer. Bom, muito vai depender do que a gente vai fazer agora, como os alces, antes da batalha. Repare no princípio do alce aqui do Alasca. Se você quiser vencer, prepare-se antes da batalha. Repita aí para a pessoa perto de você, se você quiser vencer. É ou não é? Tem alguém que disse assim, é verdade, pastor, pode crer. Prepare-se para a batalha, é o tema da mensagem de Deus para você nesta noite. Vai aparecer aqui no telão, já apareceu. Prepare-se para a batalha. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios. A gente vai dar continuidade à nossa série de pregações nesta carta. E hoje a gente vai para o capítulo 6, tá? Versos 10 a 12, a partir da versão ARA, Almeida Revista Atualizada. Se você tem outra versão, acompanhe na sua versão mesmo. Efésios 6, versos 10 a 12. 10 a 12. Quem achou diz amém? Se você não achou, acompanhe do telão e prepare o seu coração para ouvir o que diz a santa e santificadora palavra de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meu amado, a batalha espiritual não é um filme hollywoodiano de ficção, não. Não é um filme, é bem diferente. O fato do diabo ser uma entidade invisível não significa dizer que ele é irreal. Ao contrário do que pregam os teólogos liberais, o diabo não é uma invenção da cultura humana ou dos desenhos animados, não. Nada disso. O diabo não é só mais um fake news,
na era dos fake news. Eu sei que a gente está vivendo essa era dos fake news, é fake news a torto e a direito, mas o diabo não é só mais um fake news. O fato é que só porque o diabo é invisível, isso não quer dizer que ele não existe. A palavra de Deus se refere ao diabo. Sabe quantas vezes? Vou dizer para você, 59 vezes só no Antigo Testamento e 37 vezes no Novo Testamento. E em cada uma destas vezes, nunca é para se referir simplesmente a uma energia negativa, como alguns dizem. Já ouviu esse termo? Eu não acredito em diabo não, isso é só energia negativa. Não, a Bíblia nunca fala em diabo para ser sinônimo de energia negativa, nem somente a uma mentalidade, uma predisposição pecaminosa ou a maldade subjetiva da humanidade, mas sim a um ser que personifica o mal encarnado, e ele está sempre fazendo o mal. Ok? Não tenha dúvida, meu caro, tal como diz o título de um livro muito famoso de Hal Lindsey, talvez alguns de vocês leram aqui, Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Era muito bom que ele estivesse lá, quieto no lugar dele, todo amarrado, acorrentado, mas ele não está assim. Ele está vivo, ele está ativo, e a Bíblia diz que ele vive? Exatamente. Se é que você ainda não percebeu, a vida cristã não é um parque do Beto Carreiro World. Não é, a vida não é assim. Nem uma colônia de férias. A gente não vive numa redoma mágica invisível como o escudo de Wakanda. Era massa, né? Se fosse assim. Mas não é. A vida não é assim. Não, a gente vive num campo minado, meu irmão. Você já percebeu isso? A gente vive num campo minado pelo inimigo, uma arena de lutas renhidas e de batalhas intermitentes. Você sai de uma batalha só para entrar noutra. Já percebeu? Já aconteceu com você? É só comigo que acontece isso. Eu saio de uma batalha, não dá tempo nem respirar, já me encontro outra batalha, aí já entro noutra batalha, vou para outra batalha, e parece que a vida é uma intercalação de batalhas intermitentes, meu irmão. E as únicas tréguas que a gente tem é quando o inimigo, escute isso com atenção, é quando a gente tem trégua, tem. Mas essas tréguas são geralmente quando o inimigo está na espreita, esperando para pegar a gente desprevenido. Nesta batalha não existe militante de Twitter, de Threads, de Instagram, também não existe nenhuma pessoa neutrox, não existe neutro. Nessa batalha não tem ninguém neutro, não, deixa eu ficar aqui na minha, nem de um lado, nem do outro, eu vou ficar em cima do muro mesmo, não quero ficar nem esse negócio de céu, de inferno, bem e mal, deixa eu ficar em cima do muro. Meu irmão, se você quiser ficar em cima do muro, fique, mas o muro também, o muro é do Satanás. Então você tem que escolher um lado, sabe? Não existe cristão neutrox, só existem duas opções, prepare-se ou seja derrotado. Quais são as opções? Simples assim. Somente os soldados que irão atender ao chamado do Espírito Santo de preparação para a batalha dizem amém. Amém. Glória a Deus. Então, o nosso primeiro ponto é: seja revestido com o poder de Deus. Não com a sua habilidade, não com a sua força, sua inteligência, sua perspicácia, sua expertise, sua experiência. Não, é com o poder de Deus. É um poder outro, é um poder fora da curva, é um poder sobrenatural. Repare comigo o imperativo de Paulo no verso 10. Olha o que é que ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Na força do Senhor, não é na sua, graças a Deus, porque se fosse na minha ou na sua, ai, né? Meu irmão, não dá para a gente entrar nessa arena de combate fiado na nossa própria força. Aliás, o que a gente precisa não é de mais força, mas sim de poder. Deixa eu fazer uma edição aqui, sugerir uma edição na sua oração. Talvez você está orando assim: dá-me mais força, me dá mais força, me dá mais força. Pare com isso, meu. Não ore assim não. Ore assim: me dê poder, Senhor. Porque mais força, talvez você vai ter a impressão de uma força extra sua. Não é disso que você precisa de poder sobrenatural. Mas força não adianta contra um ser sobrenatural. Adianta, gente, alguma coisa? Numa luta contra o Satanás, sua força vai fazer que diferença? Mais resistência, mais força, mais sagacidade, vai fazer qual diferença? Então não adianta contra um poder, contra um ser sobrenatural, mais inteligência, sagacidade não adianta contra uma mente sobrenatural e de conhecimento milenar. O diabo é o maior matemático que existe. Não importa a sua capacidade de fazer cálculos, de prever circunstâncias, ele tem um conhecimento milenar. Vai ser sempre maior do que o seu.
Então, lutar frente a frente na sua força com o diabo vai dar ruim. A gente precisa entender que sem autoridade espiritual, uma pessoa comum e principalmente uma pessoa sem Deus não tem nenhuma chance contra o diabo e pode acabar, sabe como? Vou dizer, derrotado, humilhado, totalmente tragado pelo inimigo, porque é isso que ele quer. Ele fica o tempo todo girando ao seu redor e ele quer esperar uma oportunidade de lhe pegar desprevenido para lhe tragar, lhe comer vivo. É isso que ele quer. Eu sei que entre o povo de Deus muito se fala de poder, é ou não é? Muito se fala, não é só em igrejas pentecostais. As igrejas em geral falam de poder, crente fala de poder, hoje mais do que nunca, está na moda falar de poder, a gente canta sobre poder, é ou não é? A gente ouve pregações sobre poder, a gente lê livros sobre poder, mas não basta ouvir sobre poder, é preciso experimentar o poder de Deus, meu irmão. É isso que a gente precisa, não basta ouvir só, a gente tem que experimentar. Repita para a pessoa aí ao seu lado, não basta ouvir sobre poder, é preciso experimentar. A história que eu vou contar agora é só para quem crê, tá? Eu confesso que é difícil de acreditar. É só para quem crê. Talvez alguém mais cético aqui, que está me ouvindo nesta noite, do outro lado da tela ou nesta nave, vai ficar um pouco intrigado. Vai se perguntar assim, será? Mas eu sei que foi verdade por duas razões. Primeiro, a Bíblia atesta que o sobrenatural existe, amém ou não amém? Segundo, aconteceu comigo. Eu experimentei esse episódio em tempo real, na própria pele. Então, não tenho como negar o que eu experimentei. O fenômeno que eu vivenciei foi em nível hard, meu irmão. Nível hard. Quem jogou videogame? Levanta a mão se você jogou videogame. Tem o nível easy, né? Easy, que é o quê? Molezinha, molinho. Tem o nível medium, que é o nível médio, mais ou menos. Aí tem um nível hard. Aí é punk. Aí, então, foi nível hard que eu experimentei. Olha, foi um episódio tão assombroso, tanto assombroso quanto poderoso. Um episódio que me faz lembrar o filme O Brinquedo Assassino. Quem lembra disso? Chuck, O Brinquedo Assassino. Só para você ter uma ideia, tá? Só para você ter uma ideia. Um certo dia, quando eu ainda namorava com Shirley, eu fiquei até tarde na casa dela. A gente quer ficar eternamente na casa da namorada, não é não? Então, pois é, eu estava um desses dias aí querendo ficar lá para sempre. Doido para que Isaías me adotasse, ele acabou adotando. Hoje a gente mora porta em porta, não necessariamente na mesma casa, mas ele acabou me adotando. Então eu fiquei até tarde lá e eu acabei tendo que dormir lá, já que ela morava em Olinda e eu em Candeias. Shirley dormiu no quarto dos pais dela e eu no quarto dela, e nessa época Shirley tinha um urso de pelúcia enorme, gente, quase do tamanho dela, quase do tamanho de Shirley, um urso grandão mesmo. E esse urso ele ficava na quina da parede do quarto dela. Acompanha essa história. Bom, quando deu a hora de dormir, eu deito na cama de bruços e embalo no sono logo. Não é? Hoje eu durmo mais de lado, naquela época eu dormia mais de bruços. De repente, no meio da noite eu sinto um braço, olha isso, gente. Eu sinto um braço fofo e peludo empurrando a minha cabeça contra o travesseiro, tentando me sufocar, gente. Você pode imaginar, você só pode imaginar. Eu vivi isso. Enlouquecedor. Qual a conclusão mais tenebrosa que eu tiro naquele momento? Qual foi a conclusão que eu tirei? Eu pensei imediatamente, o urso endemoniado gigante está tentando me matar. Foi a conclusão óbvia. Eu acho que eu tinha trancado pelo lado de dentro a porta, então não tinha como. Isaías, eu acho que Isaías não me odiava tanto assim para tentar... Não é Isaías tentando me matar, não é possível. Eu nem pensei nisso, estou só brincando, mas a conclusão óbvia foi o urso. Eu não tinha como não pensar. Logo em seguida eu começo a orar desesperado. É o que a gente faz quando a gente está desesperado. Crente faz isso, né? Então olha a minha oração, não vou esquecer nunca. Eu orei assim, Senhor, isso não é justo. A minha oração não é justo. Eu não estou conseguindo nem me mexer aqui, Senhor. Eu quero pelo menos que o Senhor me dê forças para eu ter direito de lutar pela minha vida. Eu não aceito aqui morrer sem conseguir nem me mexer. Eu quero morrer brigando. Gente, eu não conseguia me mexer. Eu ficava estatalado assim. Eu não mexia o braço, eu não mexia nada. Foi uma coisa horrível. E eu orava pedindo a Deus o direito de lutar pela minha vida. E a oração foi mesmo que nada.
Eu ficava, Senhor, eu quero me mexer, me ajuda aqui, me dá nada. Mas isso só até o momento, escute isso, até o momento em que eu pronuncio um nome com um grito de desespero, eu disse assim, Jesus, foi o que eu falei, meu irmão, você não tem noção, quando eu pronuncio isso, só você vendo, assim que eu pronunciei esse nome, foi como se uma mão poderosa puxasse de uma vez isso de cima de mim, essa opressão de cima de mim, assim, vum. E eu soltei para trás, assim, da força que isso foi de um jeito tão forte que eu consegui jogar minha cabeça para fora do travesseiro imediatamente. Deixa eu dizer para você nesta noite, foi o poder do nome de Jesus que dissipou todo o mal, meu irmão. O poder do nome, nesse dia eu experimentei o poder de Jesus em tempo real, nesse dia eu experimentei o poder do nome sobre todo nome. Pode parecer mentira? Sim. Eu sei que eu vivi, eu sei o que aconteceu, eu não posso negar, nunca, e eu vou lembrar enquanto eu viver, meu amado, nesta noite eu quero dizer para você, no nome de Jesus os demônios tremem, amém ou não amém? Tremem, a Bíblia diz que sim, no nome de Jesus o opresso é liberto, no nome de Jesus a sua identidade é definida, no nome de Jesus você encontra o seu propósito de vida. Tenho certeza que eu estou falando para alguém aqui nesta noite, no nome de Jesus o impossível acontece, no nome de Jesus um pecador encontra perdão, encontra paz, no nome de Jesus vidas são transformadas para sempre. Agora uma verdade preocupante, meu amado, é que nos últimos dias nós, da igreja de Deus, no mundo inteiro, parecemos muitas vezes ter mais conhecimento, veja se não é assim, mais conhecimento teórico do que experiências na prática do poder de Deus. A gente parece ter mais extensão numérica no IBGE, porque está crescendo, a igreja nominal está crescendo mais do que nunca foi. De profundidade, a gente tem o crescimento assim de extensão, mas de profundidade teológica nada, mais de discurso político do que autoridade moral, e mais prosperidade financeira que a igreja está tendo do que influência espiritual, é ou não é assim? Nos nossos dias, mais do que nunca, a igreja de Deus precisa experimentar o poder do nome de Jesus. Eu tenho certeza que você concorda comigo. Pode ter certeza, cedo ou tarde, o dia chega em que você precisa acessar o nome de Jesus, o poder que está no nome de Jesus. Esse dia vai chegar para você. Mais cedo do que você imagina, você vai precisar, você vai se ver assim, como que uma mão empurrando a sua cabeça no travesseiro e você sufocado, precisando de uma ajuda que por você mesmo, você não vai conseguir resolver a situação, mas eu quero dizer para você que há poder no nome de Jesus. Há poder nesse nome. Outro dia, relatando esse estranho caso de opressão demoníaca com meu tio, pastor e psicólogo Pedro Neto, que já pregou aqui na igreja muitas vezes, você talvez vá lembrar dele, eu pergunto a ele assim, tio, o que de pior poderia ter acontecido nesse episódio aí lá na casa de Chile com aquele urso? O que é que de pior poderia ter acontecido? E ele me responde, olha só o que ele me responde, ele diz, Nilmar, eu vou te dizer, se você não fosse cristão, você teria sido ali assassinado naquela noite, virado estatística, e provavelmente a perícia iria dizer que você morreu de parada cardíaca ou algo do tipo. É assim que acontece, Nilmar, com um bocado de gente sob ataque satânico mortal. Meu amado, sabe aqueles casos de que a gente não tem explicação nenhuma? Pronto. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Experimentar o poder de Deus é, no meio das batalhas, escute isso, fazer uso poderoso do nome de Jesus. É isso. Como você pode ver através do relato do que aconteceu comigo, fazer uso do nome de Jesus não é só uma questão de vitória não, meu irmão. É uma questão de sobrevivência. Ali era viver ou morrer. Não é vencer, é viver ou morrer. Leve essa informação libertadora para casa e para o resto da sua vida. Não é só uma questão de você vencer, é de você sobreviver sem acessar o poder que há no nome de Jesus. É o seu fim. Falando sobre urgência do poder de Deus na vida do cristão, o pastor Hernandes Dias Lopes diz assim, ele diz, estamos precisando de poder, estamos precisando de uma capacitação espiritual, uma capacitação do Espírito de Deus, não falando de um desempenho diante dos homens, não falamos de um poder cosmético que tem brilho, mas não tem calor, que tem aparência, mas não tem substância, precisamos de um batismo de fogo, é o que ele diz, é isso que a gente precisa.
Vamos à nossa segunda forma. A segunda forma que você pode se preparar para a batalha, vai aparecer aqui no telão. Segunda forma, entenda qual é o seu verdadeiro alvo. Você está tirando foto, tire para você ruminar em casa, meditar sobre os pontos da mensagem. Entenda qual é o seu verdadeiro alvo. Qual é o seu alvo? Pergunte para a pessoa do seu lado aí, qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo na batalha? Qual é o seu alvo? A sua mira está apontando para onde? Você deve atirar aonde? Gostei, irmã. No alvo. Falando em alvo, a senhora acertou. Muitas vezes o povo de Deus sofre terrivelmente, sabe por quê? Porque não entende nem contra quem está lutando. Aí está numa guerra, um tiroteio danado, e você não entende nem contra quem você está lutando. Pense comigo, seria uma verdadeira tragédia um gladiador ser lançado numa arena, com uma venda nos olhos, sem saber contra quem ele está lutando. Ele está com uma venda ali, ele não está vendo nada, ele está com uma espada para cima e para baixo. É um grande perigo alguém entrar numa arena atirando flechas para tudo que é lado, sem saber onde atirar, para quem atirar, quem é o inimigo. E talvez por não saber onde mirar, que muitos cristãos assim estão entrando em duelos ferrenhos contra seus próprios irmãos. Assim de irmãos não se falam um com o outro, se ferindo uns aos outros, que não sabem quem é o inimigo. Estão atingindo seus próprios aliados, gente, em vez de juntarem esforços contra o nosso inimigo comum. Sabe como é que o planeta Terra ia se juntar? Sabe quando é que a gente não ia ver nem preto, nem branco, nem velho, nem novo, nem criança, nem rico, nem pobre, nem nada disso? Se existisse alienígena e houvesse uma invasão alienígena, como a gente vê nos filmes de Hollywood. Aí você ia ver toda a humanidade se juntar, porque temos, afinal de contas, um inimigo comum. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, se é que você não percebeu ainda. Nós temos um inimigo comum. Quem é? Satanás. E por que a gente anda tão dividido contra esse inimigo comum? Por quê? Observe o que diz aqui o verso 2, olha aí. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tudo isso é para dizer que nós lutamos contra o diabo e seus demônios. Simples assim. Talvez você lembre do episódio em que Jesus prediz aos discípulos sobre como iria ser a morte dele. Depois de ouvir tudo, o texto diz que Pedro chama Jesus à parte e fala assim para ele, olha só o que é que Pedro diz para Jesus, tem compaixão de ti, lembra disso? Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te aconteça. Não deixa, Jesus, isso acontecer contigo, não. Então Jesus se volta para Pedro e quer que Jesus responde? Ele diz assim, olha, se prepare para escutar. Jesus diz, arreda Satanás. Foi a resposta de Jesus. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Olha a resposta de Jesus. Pedro estava dizendo assim, mestre, tem pena de ti mesmo? E Jesus responde, arreda Satanás. Agora, cuidado para não entender as palavras de Jesus ao contrário aqui. Pode ser que numa leitura rápida você entenda tudo errado. Jesus não está chamando Pedro de Satanás, não está chamando. Jesus não está dizendo que Pedro está possuído por Satanás, Jesus também não está dizendo isso. Jesus está dizendo que Pedro falou foi provocado, foi por provocação de Satanás. É isso que Jesus está dizendo. Então, imediatamente Jesus percebe isso e ele mira, olha só, ele mira contra o verdadeiro alvo. Qual é o verdadeiro alvo? Satanás é o verdadeiro alvo. Meu amado, escute isso, seu alvo não são as pessoas. Filhos, seu alvo não é seus pais. Pais, seu alvo não é seu filho. Funcionários, seu alvo não é o seu patrão. Patrões, seu alvo não é o seu funcionário. Líderes, seu alvo não é seu liderado. Liderado, seu alvo não é o seu líder. Seu alvo não é carne nem sangue, a gente viu aqui, mas sim todas as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A palavra grega que Paulo usa aqui no verso 12 para carne é sarx, que significa corpo, em oposição a espírito. Não é qualquer corpo, é em oposição, é o contrário de espírito. Paulo usa essa palavra justamente para deixar claro que a nossa batalha é espiritual. Ela não é no tapa, não. Ela não é no corpo a corpo, não. Nossa guerra não é contra nada tangível que a gente possa pegar. Nossa guerra não é contra pessoas de carne e osso. Nossa guerra é contra seres espirituais. É contra o quê?
Agora pergunte a pessoa ao seu lado, é pecado que a gente fique chateado com as pessoas? Pergunte aí, alguém que está perto de você, é pecado ficar chateado com as pessoas? E aí? É pecado a gente ficar chateado com as pessoas, sim ou não? Alguém falou não com firmeza, outros ficaram, não sei. Não é pecado. Não é pecado você ficar chateado com as pessoas. Pecado é descontar a nossa chateação nas pessoas. É diferente. Porque ninguém é, vamos combinar, ninguém é dormente, né? Ficar chateado com as pessoas é prova de que você é humano, tem sentimento, é falho, seu corpo não foi glorificado ainda, apesar de você ser cristão. É absolutamente normal que você fique chateado com as pessoas de vez em quando. O que não é normal é que você desconte a sua raiva e a sua frustração nas pessoas, porque o alvo do cristão é outro. Como a gente viu, não é errado, por exemplo, que um cônjuge fique chateado com o outro porque ele não anda contribuindo com o bem da família. É normal. Mas isso não pode servir de desculpa para ataques verbais e grosserias. Não é verdade? Muito cuidado também para você não cometer um assassinato sem sangue. Já ouviu falar de assassinato sem sangue? Muita gente comete esse tipo de assassinato. Um assassinato sem sangue é quando você não mata o outro, mas na sua raiva você age como se a pessoa não existisse. Você elimina essa pessoa da face da terra. Age como se ela não existisse mais para você. Carta descartada do baralho. Ela só existe no momento em que ela está na sua frente e você ou pede licença ou nem pede, empurra ela e você passa assim. Mas fora isso, não faz diferença ela existir no mundo. É claro que ser cristão significa nunca ter raiva ou pensamentos maus contra as pessoas. Ser cristão é ter pensamentos maus, olha só, escute isso, e guerrear contra esse pensamento. Tem um pensamento mau, guerreia, outro pensamento mau, guerreia, outro pensamento luta, sem desistir, até prevalecer como pastor, no poder do nome, meu irmão. No poder no nome de Jesus, é no poder do clamor no nome de Jesus contra o inimigo das nossas almas, não contra as pessoas que você vai vencer. Isso me lembra um dos testemunhos mais inspiradores que eu já ouvi na minha vida. Talvez vai ser para você também quando eu contar aqui. O testemunho de uma missionária chamada Sara, do Rio de Janeiro. Sara era uma filha única de pai judeu, um homem super culto e tão rico quanto o tio Patinhas. O cara tinha muito dinheiro. Um dia, completamente desesperançado da vida, ele dá um tiro na cabeça. E ele deixa Sara órfã de pai aos 9 anos de idade e com fome de Deus. Sara, na inocência infantil dela, ela pensa assim, se eu for batizada, eu vou encontrar Deus. No pensamento ingênuo, infantil dela, ela chegou a essa conclusão. Daí ela procura uma igreja para ser batizada e ela experimenta a maior frustração da vida dela. Ela não encontra Deus no batismo. Depois dali, ela sai para procurar 3 seitas diferentes, uma atrás da outra. E em cada uma dessas seitas, ela se dedica ao máximo que ela pode. Na última delas, ela faz pactos com espíritos, ela marca o corpo inteiro, ela faz alianças assustadoras e heréticas e ela não encontra Deus. E com 14 anos de idade, Sara pensa assim, a única saída para mim é fazer o que meu pai fez. É colocar um fim nisso tudo, dando um tiro na minha cabeça. É nesse momento que uma coleguinha cristã da escola convida Sara para um evento especial de 3 dias na igreja. Olha só que importante o que Maria, filha de Isídio, está fazendo. Olha só que importante o que Lucas está fazendo na escola. Que diferença faz? Faz muita diferença. Daí Sara vai com a amiga para o culto na sexta e acha o culto maior tédio. E ela pensa assim, ser cristão é isso? Estou fora. Estou fora. Mas daí Sara muda de ideia e diz assim, quem sabe no sábado melhora, né? Quem sabe foi só um dia ruim, um culto ruim, quem sabe no sábado melhora. Ela volta no sábado e ela acha o culto pior ainda. Mas aí ela pensa, eu vou voltar no domingo. Se eu voltar no domingo, ao menos a minha colega larga do meu pé. Então eu vou voltar no domingo. Naquela noite a palavra de Deus toca o coração de Sara e Sara finalmente encontra Deus.
Mas era só o começo de uma batalha feroz, meu irmão, porque a mãe de Sara tinha um pacto com o próprio diabo e começa a perseguir Sara. A mãe dela começa a perseguir ela. Ela rasgava as Bíblias de Sara, queimava os livros evangélicos de Sara. Com 18 anos, a mãe expulsa Sara de casa. E nesse dia, Sara ora assim, olha só a oração de Sara, escute isso: meu Deus, eu quero um marido cristão para me casar. Eu quero um marido cristão. Arranja um marido cristão para mim. Então Deus presenteia Sara com um marido missionário e com 2 filhos lindos. Até o dia em que o marido de Sara faz uma confissão que entra no coração de Sara como se fosse uma facada. Talvez você já escutou alguma confissão que já entrou no seu coração como uma facada. Não necessariamente como esta confissão, mas alguma coisa parecida. Ele diz assim: ó, Sara, é o seguinte, eu conheci outra mulher. E eu estou envolvido emocionalmente com ela. Eu quero viver essa aventura, Sara. Eu estou saindo de casa. Estou saindo de casa. Sara chora alto e sem entender mais nada. Como assim? Deus me deu um marido. E de repente, o meu marido do nada faz uma confissão dessa e ele agora está saindo. Daí os amigos começam a falar para ela assim: Sara, você é uma mulher nova. Esse é o tipo de conselho que os nossos amigos geralmente dão quando acontece esse tipo de coisa. Você é uma mulher nova, uma mulher bonita, uma mulher inteligente. Esse homem não merece você. Toca a sua vida, arranja outra pessoa, toca a sua história, Sara. E Sara respondia sempre a mesma coisa: eu não tenho dúvida. Olha só o que ela diz: eu não tenho dúvida que eu orei, eu não tenho dúvida que eu pedi a Deus, o meu marido, eu não tenho dúvida de que Deus me orientou nessa escolha, e por mais ou mais alto que ela chorasse, as coisas não se resolviam. Já aconteceu com você? Você tem uma impressão de que as coisas só pioram e pioram e pioram. É o que estava acontecendo com Sara. Era uma noite de sábado e faltavam 4 dias para a audiência, para o divórcio. De repente, Sara tem um estalo e ela pensa assim: e se foi o diabo que atacou o meu casamento com a fúria dele e eu nunca declarei guerra contra ele? Uma pergunta aqui que não quer calar. Você já declarou, ou você tem declarado, ou você reforçou a sua declaração de guerra aberta ao diabo? Nós estamos em guerra. Mas é uma guerra só de você, é uma guerra só que você está levando, ele está só batendo em você, ou você também se levantou corajosamente e declarou guerra com as armas que você deve guerrear? Naquela mesma hora, Sara se levanta, enxuga as lágrimas do rosto, ela faz uma declaração que ela nunca tinha feito até então. Escute que declaração arrepiante, do tipo que faz o céu aplaudir e o inferno estremecer, meu irmão. Ela diz assim: ó, meu Deus, eu quero declarar na tua presença hoje que eu sou de Jesus. Eu sou lavada e purificada no sangue do Cordeiro. Eu quero declarar que o meu marido é de Jesus, porque ele também foi lavado no sangue do Cordeiro. Eu quero declarar, Senhor, que os meus filhos também são de Jesus, porque eles foram comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Ela não terminou a oração aí não, ela diz assim: ó, e Deus, é o seguinte, se o diabo, com a astúcia e fúria dele, ele atacou minha família, eu te peço em nome de Jesus, olha o poder no nome aqui, que o Senhor desfaça toda essa trama, que o Senhor me dê vitória no sangue do Cordeiro, e eu me aproprio dessa vitória no poderoso nome de Jesus. Irmãos, eu já contei essa história, não me lembro quantas vezes, mas sempre que eu repito, é emocionante. Redobre sua atenção agora para ouvir o fim da história. Na manhã seguinte, Sara ia saindo de casa para ir para a igreja, e ela encontra uma carta por debaixo da porta, uma carta escrita pelo marido. E ele escreve assim: Sara, ontem à noite aconteceu uma coisa muito estranha comigo. Eu estava em casa quando de repente parece que escamas caíram assim dos meus olhos e eu estou muito envergonhado, eu estou muito arrependido. Por favor, Sara, me perdoe, me aceite de volta, eu quero recomeçar a nossa vida, eu quero recomeçar o nosso casamento, eu quero me voltar para Deus, eu quero reconstruir a nossa história. No dia seguinte é o clamor de Sara, meu irmão. No dia seguinte é o clamor de Sara contra o diabo. No nome de Jesus, Deus estava restaurando a família de Sara. Meu amado, quando você mira contra o diabo, não contra as pessoas. Sara podia muito bem ter se revoltado contra o marido dela, sim ou não? Ela poderia ter
ajustado a mira dela toda contra o marido. Ela não fez isso. Quando você mira contra o diabo, que é o nosso inimigo comum, no nome, no poder do nome de Jesus, a mudança é possível. Você veio esta noite para escutar isso. A mudança é possível quando você ajusta e mantém a mira no diabo. O casamento pode mudar, seu filho pode mudar sim, continue acreditando. Eu quero dizer para você, mãe, você pai, que tem um filho desviado, um filho que está longe dos caminhos do Senhor, um filho sofrendo com qualquer problema que você não dá conta, seu filho pode mudar. No poder do nome sobre todo nome, meu irmão. A amizade pode mudar, a amargura pode ser aniquilada, a compulsão pode ser quebrada, o medo pode ser derrotado, o coração de pedra pode se tornar um coração amoroso, sim. Uma língua ferina pode se transformar numa fonte de vida, o lar pode se tornar um lugar de segurança, de amor e de cura. E eu louvo a Deus porque eu posso ver esta realidade em muitos de nós da amada família Candelária. Eu posso ver essa realidade aqui. A mudança é possível, meu amado, pois o rei já veio. Ele vai voltar, mas ele já veio. A maior batalha de todas, Jesus já venceu, o nosso glorioso Redentor, ele desceu ao Hades. Sabe o que ele fez? Ele desceu ao Hades, ele tomou as chaves do inferno e da morte, ele matou a morte, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje ele pergunta a nós, a você, soberano, ele pergunta assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Cadê a morte e a sua vitória? Ele continua dizendo assim: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o que vive e fui morto, mas eis que estou aqui vivo para todo sempre, tenho as chaves da morte e do inferno. É isso que diz o nosso Salvador, glorioso Redentor, meu amado. Quem tem a chave do inferno não é o Satanás, é Jesus. É Jesus. Jesus tem todas as chaves. Ele diz: as chaves são minhas, todas elas pertencem a mim. Enquanto a gente vê nos filmes de terror, os filmes de Hollywood, o diabo com um garfo imenso, assim, sentado num trono infernal lá no inferno, como se ele fosse o rei do inferno. Eu quero lembrar para você que não existe o rei do inferno no diabo. Quem reina no céu, no inferno, na terra, no cosmos, em todo lugar soberano, é Jesus para sempre e sempre. Por isso a sua vitória nas batalhas contra as trevas é possível. Por isso qualquer restauração é possível, porque Jesus tem todas as chaves. Todas. Ele veio para restaurar todas as coisas, não é para deixar algumas coisas pela metade. Ele veio para mudar absolutamente tudo, meu irmão. Ele veio para gerar o poder de fazer todas as pessoas viverem para o propósito pelo qual elas foram criadas. E o grande propósito de Deus é a glória dele. Louvado seja o Senhor. A terceira e última forma que a gente pode observar no nosso texto para se preparar para a batalha espiritual é essa: revista-se de toda a armadura de Deus. Eu não disse um item, eu não disse dois itens, não disse três itens, não disse parte. É toda a armadura de Deus. O verso 11 diz assim, ó: revestivos de toda a armadura de Deus. Se você gosta de sublinhar coisas, sublinhe ou circule essa palavra toda, para você lembrar para sempre. Toda a armadura de Deus, para que possais, só assim, estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo lista as peças da armadura do cristão para a batalha. O capacete, vamos lá, o capacete da salvação, que protege a cabeça do soldado de Deus contra as dúvidas e os desencorajamentos do diabo sobre o destino eterno. Você volta e meia se pergunta assim: meu Deus, será que eu sou salvo mesmo? Eu me pego pecando aqui e acolá. Meu irmão, põe o capacete da salvação, saiba que a sua salvação é garantida por Jesus. O cinto da verdade, segundo item, que serve para segurar a roupa, ou melhor, serve para sustentar toda a verdade no soldado de Deus. Você abraçou a verdade, siga sendo sustentado dessa verdade em Jesus. A couraça da justiça é o terceiro item, que protege os órgãos vitais, ou melhor, protege a vida espiritual do soldado de Deus, porque é uma justiça imputada no cristão pelo próprio Deus, não é a justiça sua, é de outro, é de Jesus imputado em você. Terceiro item, o escudo da fé, que protege o soldado de Deus contra as tentações do diabo. Quarto item, o calçado do evangelho da paz, que mantém o soldado de Deus firme no combate e em completa paz, na certeza de que Deus está do nosso lado.
Deus está do nosso lado. Uma curiosidade, talvez você não sabia disso, olha só, é que as botas dos soldados romanos, que eles usavam naquela época, tinha pregos para que eles ficassem firmes no chão durante a luta, eles não se movessem, não caíssem. Assim são as botas do Evangelho da Paz, elas mantêm você firme em Deus nas lutas da vida. Sabe por que você não caiu, que você foi atacado, mas você não foi destruído, você não foi derrotado de vez? Porque você tem os calçados da paz fincados em Deus, sua paz vem nele, sua sustentação vem dele, meu irmão. E por fim, a espada do Espírito, que é a arma mais poderosa do soldado de Deus contra o diabo, uma espada espiritual, viva e eficaz, mais cortante, diz ela, dela mesma, do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Perceba qual é a vantagem do soldado se manter revestido com a armadura de Deus aqui na segunda parte do verso 11. Olha só, diz assim: para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ficar firme contra as ciladas do diabo é ficar atento, é ficar de olho aberto, vigiando a toda hora, é ficar de prontidão para o combate, meu irmão. 2 coisas são igualmente perigosas para um soldado. Pense comigo, dormir no posto é ou não é perigoso? Muito, muito perigoso. E não estar completamente armado para o combate. Pense comigo, não adianta nada o soldado ficar alerta se ele estiver desarmado. O que é que vai adiantar isso? Por isso que se manter revestido de toda a armadura de Deus é muito importante. Quem sabe você seja um soldado de Deus nesta noite, revestido com vários itens na armadura. Talvez eu esteja falando para alguém aqui. Mas falte na sua armadura um item ou outro. E você admite. Eu não sei, mas faça uma autoavaliação. Você diria que está armado com todos os itens? Ou talvez falta o escudo da fé? Ou talvez falte em você o calçado do Evangelho da Paz? Ou talvez falte a você a arma principal, a espada do Espírito? Você tem a sua espada, mas ela está empoeirada em algum lugar que você nem sabe, nem lembra onde. Meu amado, que a você não falte. Eu quero profetizar na sua vida nesta noite que a você não falte nenhuma parte da armadura de Deus e nem vigilância. Fique de olhos bem abertos, porque a luta é intermitente, como eu já falei no começo da mensagem. Vigiar é não brincar com o pecado, é fugir da tentação, é não ficar flertando com situações sedutoras. O maior e saudoso expositor do século XX, Martin Lloyd-Jones, ele dizia que o diabo não precisa usar ciladas contra o incrédulo, contra o não cristão. Ele não perde tempo, ele não precisa fazer isso. Para que o diabo perderia tempo com alguém que já anda com ele? Certa vez um ateu fala para um cristão assim: vocês cristãos, vocês ficam falando que o diabo tenta as pessoas, que o diabo pinta a miséria, que o diabo faz isso, que o diabo faz aquilo outro. O diabo não existe, isso não passa de um construto popular. Se o diabo existisse, por que então nunca consegui vê-lo? Por que eu nunca consegui ver o diabo? Daí o cristão responde, olha a resposta do cristão: é normal que você não consiga vê-lo, muito normal. Não dá para uma pessoa ver o diabo quando os dois estão andando lado a lado e os dois olhando para frente. Não dá para ver. Em contrapartida, pode ter certeza, meu irmão, o diabo escala os demônios dele mais terríveis para atacar os soldados do exército de Deus. É por isso que você às vezes sente que o negócio está punk, está tenebroso, está assustador. Porque o diabo elege a dedo os demônios que ele quer usar para lhe assolar, para lhe atacar. Mas deixa eu dizer para você nesta noite que não importa, porque, como diz o louvor que a gente canta com toda a certeza da nossa alma, pelo Senhor marchamos sim. O seu exército, vai lembrar, poderoso é, e a sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha e toda arma contra nós perecerá. Quem lembra o resto? O nosso general é Cristo e seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. Louvado seja o Senhor. Um certo dia um pastor americano
chamado Gardner Taylor. Ele estava pregando à noite numa igrejinha pequena que ficava em uma área rural no estado de Louisiana. A igreja só tinha uma lâmpada, as igrejas bem simples, só tinha uma lâmpada pendurada no teto, no fio no teto. O pastor começa a pregar, e até aí tudo bem, quando bem no meio do sermão, falta energia, a lâmpada se apaga, falta energia. O pastor, contando isso, né, ele fala que ele ainda era, na ocasião, um pregador jovem, inexperiente, ele fica calado por alguns segundos, ele não sabe o que fazer. Fica lá calado, silente, sem falar nada. Até que um dos diáconos, que estava sentado lá no fundo da igreja, levanta a voz e fala assim: olha, pastor, continue a pregar, a gente ainda consegue ver Jesus na escuridão, pastor. Aleluia, glória. Meu irmão, é bem verdade que os dias, você vai concordar comigo, têm sido de trevas infernais os nossos dias. Tão densas, que faz a escuridão da própria Idade Média, chamada de Idade das Trevas, parecer o sol do meio-dia. A gente nunca viu tanta escuridão combinada, é quase tangível a densidade das escuridões do nosso tempo, mas não é o caso de nenhum de nós aqui, nenhum cristão ficar desesperado. Sabe por quê? Porque mesmo na escuridão, a gente ainda consegue ver Jesus. A gente consegue. Meu amado, as palavras de Paulo em Romanos 13, 11 a 12, acompanhe comigo, não precisa abrir não, só ouvir, estão mais perto de se cumprir do que nunca antes da história. A gente tem que ver isso aqui com um lampejo de esperança. Prepare o seu coração para ouvir esse encorajamento arrepiante. Ele diz assim, ó: eu digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, repita comigo, agora, mais perto, repita, mais perto, do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia, repita, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Quais são? A nossa armadura, a armadura do cristão, meu irmão. Por isso eu quero dizer para você que não importa se a noite é longa, e está sendo mesmo para muitos de nós, só a gente sabe, meu amado, não importa se as trevas se instalaram em muitos dos lares aqui, temos as armas da luz. Nós podemos ver Jesus em meio à escuridão, meu irmão. Você pode ver Jesus em meio à sua escuridão, sim ou não? Eu posso ver Jesus, eu posso ver o meu Jesus na minha escuridão. Um grande dia se aproxima, meu irmão. O nosso general está voltando. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nesta noite eu quero me juntar com o salmista e terminar essa mensagem declarando, junto com o salmista, quando ele diz assim: que se levantem, ó portais eternos, que se levantem, para quê? Para que entre o Rei da Glória. E ele faz uma pergunta: quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Você quer saber como a história termina? Então eu vou dizer para você como é que a história termina, como é que essa história toda termina. Eu vou dizer o que acontece na última página, eu quero lembrar para você. Eu vou falar isso para você em forma de hino. Mais uma vez, a história termina assim, ó, com o clarim que chama os crentes. A batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou, o inimigo em retirada, seu furor já demonstrou, vencendo, vem Jesus, aleluia, glorificado seja o Senhor, para sempre, Maranata Jesus, ora vem Senhor Jesus.